Nós vamos acompanhar aí a nossa trajetória até aqui, não é? Nós já falamos sobre a convocação divina, o processo de declínio espiritual, sobre infidelidade versus fidelidade, o caminho da restauração, uma triste constatação, o antídoto trazido por Deus. Na semana passada falamos sobre atitudes saudáveis em momentos de crise, e as atitudes são ouvir a voz de Deus, realizar correções de rumo, fugir do falso conselho e cultivar uma atitude de obediência. É o que a gente aprende, atitudes saudáveis, de acordo com o capítulo 7 de Jeremias, irmãos. Hoje nós estamos falando sobre ilusão, uma vida de ilusão. Dentro de tudo que nós estudamos, até o capítulo 7, já deu para a gente entender que o povo de Judá, que Jeremias profetiza inicialmente, é um povo que está vivendo na ilusão. E quando uma pessoa vive e passa longo tempo de sua existência vivendo na ilusão, essa pessoa vai enfrentar o que nós falamos ali, consequências reais. Ilusão, consequências reais. O que seria ilusão? Uma definição básica de ilusão: engano dos sentidos ou da mente, interpretação errada de fato ou de sensação, devaneio, engano, erro. Então tudo isso, essa é a nossa definição de ilusão. Realmente, as evidências são claras de que o povo de Judá, nós estamos aqui analisando uma divisão da monarquia israelita, povo de Judá, reino do sul, povo do norte, não é? Povo de Israel, reino do norte. E Judá mostra pelas evidências que esse povo estava vivendo uma vida de ilusão, e ilusão que estava levando a consequências devastadoras. A gente chama aqui, está destacando as consequências reais, consequências negativas para o povo. Eu quero então primeiro apontar no capítulo 8 e no capítulo 9 quais são as evidências que apontavam para essa vida de ilusão, que a gente pode fazer uma conexão com a vida das pessoas hoje. A primeira evidência que aponta para uma vida de ilusão, segundo o texto, é seguir no caminho do equívoco sem reflexão saudável. Então uma pessoa está seguindo a sua vida e ela não está fazendo as reflexões que deveria fazer. O texto que nós já lemos introdutoriamente já está mostrando isso. O texto diz: quando alguém se desvia do caminho, não retorna a ele, o que poderia se esperar? Por que será então, diz, que este povo se desviou? Por que Jerusalém persiste em se desviar? Eles apegam-se ao engano e recusam-se a voltar. Eu ouvi com atenção, mas eles não dizem o que é certo. Ninguém se arrepende de sua maldade e diz o que foi que eu fiz. O que foi que eu fiz? A gente já percebeu que na mentalidade do povo de Judá não havia uma percepção dos erros. Isso já foi bem trabalhado, muito claramente. E é um sinal, meus irmãos, de ilusão. Significa que uma pessoa entra por um caminho, o caminho não é bom, ela não está refletindo, muito embora a situação está revelando um desastre próximo, mas a pessoa vai seguindo nesse caminho, se iludindo, achando que nada vai acontecer no final. Por isso, seguir no caminho do equívoco sem reflexão saudável é realmente uma ilusão. Isso estava acontecendo no meio do povo de Judá e está acontecendo na vida de muitas pessoas. Você conhece alguém que está trilhando a sua existência sem uma reflexão saudável, escolhendo um caminho perigoso? Veja bem que Jeremias 9:3, nós já estamos indo para o capítulo 9, nós vamos lá na frente, vamos voltar. O texto está organizado dessa maneira, mas está aí, olha só, o que estava acontecendo? Eles vão de um crime ao outro, eles não me reconhecem, declara o Senhor. 9:6 diz: de opressão em opressão, de engano em engano, eles se recusam a reconhecer-me. Então está mostrando para a gente que há uma trajetória, há um comportamento, esse comportamento não é adequado, não é bom, e eles estão persistindo nesse caminho. Você conhece alguém assim? Que vai seguindo,
sem uma reflexão, sem perceber, sem dar conta que está vivendo no perigo, isso é uma ilusão. E isso pode e trará problemas sérios. A segunda evidência que aponta para uma vida de ilusão também é abraçar a mentira como estilo de vida. Você conhece alguém que abraçou a mentira como estilo de vida? Ele não sabe mais o que é verdade, o que é mentira. Diz a palavra de Deus, o próprio Deus fala do seu povo. A língua deles é como um arco pronto para atirar. É a falsidade, não a verdade, que prevalece nessa terra. Note bem, irmãos, é a verdade, é a falsidade, melhor dizendo, não a verdade, que prevalece nessa terra. 9:4 diz: cuidado com seus amigos, não confie em seus parentes, porque cada parente é um enganador e cada amigo um caluniador. O texto não significa que você não deve acreditar em seu parente. Não é isso, note bem. O texto está denunciando que a degradação moral do povo de Judá chegou a tal ponto que atingiu todas as relações do povo de Judá. Note bem, eu não estou ensinando você a não confiar no seu pai e na sua mãe, não é isso, nem o texto está dizendo isso. O texto está dizendo que a degradação e a situação moral do povo chegou num tal nível que há essa denúncia aqui: cuidado com os seus amigos. Ninguém poderia mais confiar em ninguém, tal a situação. Inclusive aqui a palavra enganador, a palavra hebraica que aparece do 9:4, para enganador é a mesma palavra para Jacó, uma referência do ato enganador no qual Jacó se passou de Esaú para buscar o seu direito de primogenitura, naquele contexto de Gênesis 27:5. Eles eram gêmeos, né? Então essa palavra tem a ver com essa ideia do enganador, daquele que engana. O capítulo 9:5 diz assim, ainda sobre esse assunto: amigo engana amigo, ninguém fala a verdade, eles treinaram a língua para mentir. Que coisa, irmãos, treinar a língua para mentir. Eles treinaram a língua para mentir. E sendo perversos, eles se cansam demais para se converterem. O capítulo 9, verso 5, na Nova Versão Transformadora, diz assim: todos trapaceiam e mentem, ninguém diz a verdade, com a língua excelente contam mentiras, cansam-se de tanto pecar. Perceberam o grau? Então, viver um estilo de vida assim, como a gente está percebendo, viver na mentira como fosse verdade, viver enganando os outros. A gente conhece muitas pessoas que infelizmente vivem assim. E isso tem uma consequência, porque andar na mentira não pode dar certo, o final não é bom. Então viver e produzir mentira é viver uma vida de ilusão, não é a verdade. E quem vive na mentira, como vivesse na verdade, está iludido ou se iludindo. E isso estava acontecendo com o povo de Judá, lamentavelmente. É a segunda evidência de que havia ilusão no meio do povo. Terceira evidência que aponta para uma vida de ilusão é ouvir palavras enganosas como fosse sabedoria divina. Olhe só, capítulo 8, 7 e 8. Diz assim, ele vai usar a criação divina, né? Os pássaros, até a cegonha no céu conhece as estações que lhe estão determinadas. A pomba, a andorinha, o tordo observam a época de sua migração. Nós sabemos como os animais transitam, né, na natureza de forma correta. Mas o meu povo não conhece as exigências do Senhor. Como vocês podem dizer, somos sábios, pois temos a lei do Senhor, quando na verdade a pena mentirosa dos escribas a transformou em mentira. Ainda 8:9 diz: visto que rejeitaram a palavra do Senhor, que sabedoria é essa que eles têm? Nós já vimos na semana passada que havia uma lógica errada entre o povo de Judá, dizendo que eles eram da aliança, que eles tinham um templo, e alguns profetas diziam: nós temos o templo do Senhor, nós estamos no templo do Senhor. Vimos isso no capítulo 7. Agora a lógica continua
em relação à palavra de Deus, porque eles estavam dizendo: somos sábios, pois temos a lei do Senhor. Então nós temos que entender isso, meus irmãos, é uma coisa muito séria. Nós sabemos pela palavra de Deus, não é? O diabo, ele conhece muito a Bíblia. Talvez ele conheça mais do que a maioria dos crentes, inclusive. Isso não significa que o diabo se converteu, mas ele conhece as Escrituras. A lógica do povo, que já tinha usado essa lógica em relação ao templo: nós estamos debaixo do templo, estamos no templo, estamos protegidos, somos o povo da aliança, Deus nunca vai destruir esse lugar. E agora eles dizem: nós temos a lei, nós somos sábios porque temos a lei. Ora, você pode ter uma Bíblia hoje em suas mãos, isso não significa que você está vivendo de acordo com as Escrituras. Você pode estar na igreja, você pode ler publicamente, e você pode ler até na sua individualidade sozinho, não significa que você vai estar obedecendo. Ler e ouvir não significa obedecer. Tiago já nos diz isso: não sede ouvintes apenas, mas praticantes da palavra de Deus. E eles estavam usando essa lógica de novo: nós temos a lei do Senhor. Mas ele diz: quando na verdade a pena mentirosa dos escribas já transformou em mentira. Eles estavam rejeitando a palavra do Senhor. Jeremias 9,13 diz assim: olhe só, irmãos, fique ligado. O Senhor disse: foi porque abandonaram a minha lei, que estabeleci diante deles, não me obedeceram, nem seguiram a minha lei. Jeremias 9,13, e aí já vai falar de algumas consequências dessa lógica errada. Então nós temos de fato a palavra de Deus em nosso coração. Jeremias é aquele que aponta para frente, mostrando princípios até do Evangelho. Quando fala de algo do coração, quando fala de uma nova aliança, uma aliança no coração, para mostrar que não é apenas uma tradição como eles tinham em mente. Nós somos o povo de Deus, estamos debaixo da graça divina naquele momento, do poder divino, da aliança com Deus de Israel, mas eles não estavam entendendo como isso se processava na prática. O coração não estava diante de Deus como deveria estar. E isso é uma ilusão quando você vive assim, achando que está vivendo na palavra, quando na verdade está vivendo de engano. E isso é uma ilusão que tem consequências. A quarta evidência que aponta para uma vida de ilusão é dedicar-se à ganância em detrimento da generosidade. Isso estava acontecendo lá, Jeremias 8:10. As duas versões nós temos aí. Olha só, irmãos: desde o menor até o maior, todos são gananciosos. Tanto os sacerdotes como os profetas, todos praticam o que? A falsidade. A versão Almeida, século 21, diz: cada um deles se dedica à ganância. Percebeu? Se dedicar à ganância. Porque é importante a gente pensar: o Deus que se revelou, o Deus que se revela, é sobretudo, nosso Deus, um Deus da generosidade, um Deus generoso, um Deus amoroso, um Deus de amor. Então a Bíblia mostra a generosidade divina, o poder de Deus em ação, desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento. Então, escolher o caminho da ganância é se distanciar de Deus, é não conhecer o Evangelho da forma que Jesus disse, como ele colocou. Porque o Evangelho o tempo todo, a generosidade divina se mostrando. E aqui eles estavam vivendo na ganância, como nós vimos, e afetou todos os níveis, todas as relações do povo de Judá, a família, a religiosidade, o poder. Era uma crise completa, como vimos na semana passada. Então quem vive esse estilo de vida está vivendo na ilusão, e não está vivendo tudo o que Deus quer, não está conhecendo Deus, o Deus generoso, o Deus que compartilha, o Deus que abençoa. E quando a gente percebe que uma pessoa está vivendo assim, a gente reconhece que ela não está conhecendo o Deus das Escrituras, esse Deus misericordioso. Nós temos conselhos os mais variados em outra direção. Veja bem o Salmo 119, Provérbios 20, diz assim, olha só, vamos ler? Inclina o meu coração para os teus estatutos e não para a ganância. Provérbios: a herança se obtém com ganância no princípio, no final não será abençoada. Então note bem, tem gente que parece estar caminhando bem, ganância no princípio, herança de ganância,
no final não será abençoada. Nós estamos vendo aí os poderosos caindo, a fantasia da vida sendo destruída, pessoas sendo presas, pessoas de um nível de vida muito alto que estão acorrentadas, estão atrás das grades, ilusão, da ganância. Então a palavra de Deus se cumpre todo dia, e o povo de Judá estava vivendo esse nível de vida. Isso é ilusão, meus irmãos, não reflete o caráter de Deus. Nós que amamos ao Senhor, temos que viver no caminho da generosidade, não da ganância. Não fazia parte, não faz parte do caráter de Deus, nem do Cristo, o seu Filho que veio a este mundo. Se nós amamos a Deus, nós não podemos viver essa farsa, essa ilusão, e desconsiderar as consequências ainda. A quinta evidência que aponta para uma vida de ilusão é tratar de uma doença grave como fosse grave como um remédio inútil, não é? Isso estava acontecendo com o povo, porque o quadro é um quadro de enfermidade espiritual, política em todos os sentidos. Jeremias 8:11 diz assim, olha só, é a Bíblia: eles tratam da ferida do meu povo como se ela não fosse grave. Tratam da ferida do meu povo como não fosse grave. A NVT diz: oferecem curativos superficiais para a ferida mortal do meu povo. Isso estava acontecendo com a liderança, com aqueles que cuidavam do povo, com a liderança, muitas vezes naquele momento chamado de pastores, que não eram os pastores que nós conhecemos hoje, era a liderança do povo, mas os profetas, os sacerdotes também tratavam assim. Oferecem curativos superficiais para a ferida do meu povo. Então, tem gente que vive na ilusão, porque a pessoa está cheia de problemas e não está reconhecendo a gravidade. Nós já vimos isso aqui, mas aqui há uma denúncia muito direta: tratam da ferida do meu povo como se ela não fosse grave. O que Deus está dizendo? Olha, há uma ferida muito grave. Há irmãos da saúde aqui, nós temos o Ministério da Saúde aqui, não o Ministério da Saúde do governo, né, federal, mas nós temos o Ministério da Saúde aqui. Muitos irmãos que estão aqui nessa noite, que cuidam dos irmãos, e sabem o que eu estou falando. Eu mesmo trabalhei num CTI 4 anos, eu sei que é doença grave, terminal, e vi pessoas morrendo. E você tratar de um quadro terrível desse, dando um analgésico, não vai funcionar. O grau do povo era difícil, de doença, de enfermidade em todos os níveis, e aqueles que deveriam tratar, estavam tratando de forma inútil, dando um remédio que não era o remédio certo. A doença era grave, o povo estava com a doença terminal, e quem deveria tratar não estava tratando direito, e quem estava recebendo não estava tendo discernimento se aquele era o remédio certo. O remédio precisa ser certo, e você tem que aceitar o melhor remédio quando você precisa de ajuda, meus irmãos. E esse era o quadro. Então, tratar de uma doença grave, e aqui nós estamos pensando em termos espirituais e também em termos políticos, de liderança, como se fosse uma coisa efêmera, não funciona, é ilusão. Então nós temos duas situações aqui que o texto nos mostra. A primeira, que estava sendo oferecido algo inútil para um problema gravíssimo. E segundo, as pessoas estavam aceitando aquilo, não estavam questionando, estavam agarrando aquilo como fosse um remédio. Então isso representa a ilusão, e a pessoa vai morrer. O povo estava morrendo, e o povo estava enfrentando situações difíceis, porque estava vivendo nessa dinâmica. Que tristeza, que ilusão. A sexta evidência que aponta para uma vida de ilusão é proclamar calmaria diante do caos. Proclamar calmaria diante do caos. Jeremias 8 ainda diz assim, continuação do texto: pais dizem, quando não há paz alguma. A outra tradução diz: dão garantias de paz quando não há paz alguma, não é? Então, nós temos aqui uma declaração muito clara, mostrando que a percepção do perigo não estava sendo visualizada, não é? Havia um perigo real e eles não estavam percebendo. Então, proclamar calmaria, tranquilidade, quando está tudo se acabando, diante do perigo iminente, sem noção, sem uma boa análise, eles estavam vivendo no perigo sem saber, meus irmãos, o caos estava vindo.
Um grande poder estava vindo para destruir aquela cidade e eles estavam falando de paz. Isso é falta de discernimento. A sétima evidência que aponta para uma vida de ilusão é viver na indecência sem demonstrar constrangimento. Isso estava acontecendo com o povo. Verso 12. Ficaram eles envergonhados de sua conduta detestável? É uma pergunta. Ficaram eles envergonhados? Não, eles não sentem vergonha. O texto hebraico é muito interessante, diz assim: nem mesmo sabem corar. Não fica nem vermelhinho o rosto, não sabe nem corar. Não fica com vergonha, é cara de pau mesmo. Não fica com vergonha, não sabe o que é vergonha. A NVT diz. A ideia aqui é que eles não sabiam se envergonhar diante daquela vida que eles estavam vivendo uma vida de pecado sem constrangimento. E quando a gente vai vivendo assim, a gente perde a noção, a gente está vivendo uma ilusão, porque esse estilo de vida vai trazer problemas para a nossa vida. A revista Ultimato, desses 2 meses, agora, ela trouxe uma reportagem do Rubem Amorese, que escreve na revista Ultimato, inclusive uma boa revista para você ler, é chamada A Cauterização da Consciência. Ele estava lendo, ele, na sua fala, ele trouxe um recorte de um congresso de neurociência, e ele colocou lá algumas frases, e eu trouxe para vocês aqui mostrando uma análise, não uma análise do pecado, a partir de uma visão religiosa, mas a partir de uma análise de comportamento mental mesmo. E estava lá, diz ele, a ciência mostra que a corrupção vai moldando áreas cerebrais de um indivíduo, a ponto de ele deixar de se constranger quando age de forma desonesta. Olha só, que coisa. E ele vai dizendo, os testes de laboratório mostraram que ao repetir mentiras, os outros subterfúgios honestos, as pessoas, elas, iam se tornando insensíveis ao constrangimento de seu comportamento. Esse constrangimento, a princípio, era bem nítido em um lugar do cérebro. Porém, com o tempo e a repetição, ele ia desaparecendo e aquela região passava a mostrar uma imagem normal. Que coisa fantástica. Nós estamos em 2018, é uma reportagem do Rio Grande do Sul, lida em Brasília e colocada na revista Ultimato, mostrando o tema da fala do Rubem Amorese e a cauterização da consciência. E a gente vai pensando na Bíblia, né, irmãos? Porque, como eu falei, é uma abordagem mental, é um congresso de neurociência, o avanço da ciência, mostrando que quando a pessoa começa a ter comportamentos inapropriados, tem uma marquinha lá no cérebro dela. Na repetição, some a marquinha. Aquele caso que a pessoa começa a viver, ela já não sente mais o peso da mentira, do erro, ela vai fazendo. Você conhece gente que fala mentira como fosse verdade, está tudo bem, não tem constrangimento nenhum. Isso estava acontecendo com o povo de Israel. Mas o mais importante é que a Bíblia está na frente da neurociência. Amém, irmãos? A Bíblia está na frente. Então os caras estão descobrindo que a Bíblia já falava há 2000 anos atrás. Porque Paulo disse, em 1 Timóteo 4, que o Espírito diz claramente que nos últimos tempos, alguns abandonarão a fé e seguirão, tem aí, a espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Ele diz, tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos que têm, olha só, rapaz, é a Bíblia, que têm a mente cauterizada. Então o que a neurociência está descobrindo agora, 2000 anos, Paulo já estava falando. Você percebeu isso? Rapaz, a Bíblia é fora de série, não é não? O negócio é sério mesmo. Tem a mente cauterizada. E a pessoa jamais... Agora, para mostrar para a gente o comportamento humano, como é que acontecem as coisas. Então, a ciência bem feita, ela sempre caminha na direção da palavra de Deus. A teologia e a ciência caminham bem, sem problema algum, né? Nas abordagens distintas. Mas a palavra de Deus é fora de série, Paulo já denunciava isso. E a pessoa vai vivendo e perde a sensibilidade, a conexão correta com Deus e o constrangimento de aquilo que é um erro, que aquilo não é adequado, que aquele comportamento não deve continuar, que Deus não aprova. O Congresso de Neurociência
foi para uma abordagem, não foi para verificar se quando a pessoa peca, mas a gente está mostrando que a gente pode trabalhar nessa linha, porque isso acontece com as pessoas, e as pessoas perdem realmente o senso, e isso é uma vida de ilusão. Então note bem, quais são as evidências que apontam e apontavam na realidade do povo de Judá uma vida de ilusão e aponta para muita gente. Vamos ver ali a lista: seguir no caminho do equívoco, sem uma reflexão saudável, abraçar a mentira como um estilo de vida, ouvir palavras enganosas como fosse sabedoria divina, dedicar-se à ganância em detrimento da generosidade, tratar da doença grave como remédio inútil, proclamar calmaria quando o caos vem, está vindo, viver na indecência sem demonstrar constrangimento. Aí agora, meus irmãos, você está comigo, nós temos as consequências reais de uma vida de ilusão. Quais foram as consequências no povo de Judá? São as mesmas que nós vemos hoje no nosso dia a dia, porque a palavra de Deus é viva e eficaz e ela nos mostra isso. A primeira consequência de uma vida de ilusão é insegurança, marcada pela ausência da presença de Deus. A pior coisa, meus irmãos, é insegurança, porque Deus não está presente. E quando Deus não está presente, é insegurança total. Nós devemos levar em conta isso. Se você quer ser abençoado, você tem que estar com Deus. E na presença de Deus, o povo estava sofrendo, iria sofrer mais ainda por permissão divina, porque o povo viveu longo tempo na ilusão. E as consequências vieram. Não era o propósito primeiro de Deus, mas as consequências vieram. Mas não era o propósito primeiro de Deus. E aquela insegurança, e o povo sofreu. Então, insegurança marcada pela ausência da presença de Deus é a primeira consequência. Porque viver sem a presença de Deus é algo terrível. Muitas pessoas estão insistindo em viver longe de Deus e da presença de Deus. A segunda consequência de uma vida de ilusão é a interrupção do projeto divino. Interrupção do projeto divino, estamos falando aqui do povo de Deus, vocações interrompidas, nós temos profetas, nós temos toda a tradição profética ali, as pessoas, os sacerdotes, destruição da cidade, de tantas pessoas. O verso 8, que nós não lemos, capítulo 8, verso 1 e 2 diz: naquele tempo, declara o Senhor, olha só que terrível, que iria acontecer, os ossos dos reis e dos líderes de Judá, os ossos dos sacerdotes e dos profetas, olha só, irmãos, e os ossos do povo de Jerusalém serão retirados dos seus túmulos, serão expostos ao sol e à lua e a todos os astros do céu que eles amaram, os quais prestaram culto e os quais seguiram, consultaram e adoraram. Então nós vemos aqui os verbos: amaram, serviram, seguiram, consultaram e adoraram. Não serão ajuntados nem enterrados, mas se tornarão esterco sobre o solo, porque havia o poder babilônico era tão terrível que, além de matar e deixar expostos os corpos à luz do céu, eles profanavam os sepulcros de propósito, de maldade. Faziam isso covardemente. Então, quando uma pessoa vive nessa vida de ilusão, a consequência é essa interrupção do projeto, porque Deus tinha um projeto em andamento para o povo de Judá e para as vidas, para os profetas, para os sacerdotes, para os homens, para as mulheres, como Ele tem para nós hoje. E é muito triste a gente perceber o projeto de Deus interrompido na vida de uma pessoa, por causa do pecado, por causa de uma vida de ilusão. Jeremias 8,13, olha só: eu quis recolher a colheita deles, declara o Senhor, mas não há uvas na videira, nem figos na figueira, as folhas estão secas, o que lhes dei será tomado deles. Deus estava mostrando que o povo não estava frutificando, não estava sendo o que Ele queria, Ele não estava vendo os frutos na vida daquele povo. Judá enfrentaria a calamidade, e o profeta fala desse conflito, o que está acontecendo, o que está sendo observado, e aquilo é muito triste. E o quadro é tão triste que o capítulo 8, 16, 17 nos diz assim, veja aí, olha só:
A NVI diz: o resfolegar dos seus cavalos pode-se ouvir desde Dan. Quer dizer, vem uma destruição aí. Ao relinchar dos seus garanhões, a terra toda treme. Vai vir um exército poderoso. Vieram para devorar essa terra e tudo o que nela existe, a cidade, todos que nela habitam. Vejam, estou enviando contra vocês serpentes venenosas que ninguém consegue encantar. Elas morderão vocês e não haverá remédio. Que nós sabemos na tradição oriental que existem serpentes que podem ser encantadas, não é? E algumas que as pessoas não conseguem. E a linguagem bíblica é interessante: estou enviando contra vocês serpentes venenosas que ninguém consegue encantar. Não dá para controlar. Essa figura, né, da nação que vem invadir. Elas morderão vocês e não haverá remédio. Olha que tristeza, um projeto de um povo lindo sendo interrompido. Aquilo já tinha acontecido com o reino do norte, na invasão assíria, agora estava acontecendo com a Babilônia em relação ao reino do sul. Capítulo 9, verso 22. A destruição é apontada de uma forma mais clara. Diga, assim declara o Senhor: cadáveres ficarão estirados como esterco em campo aberto, como trigo deixado para trás pelo ceifeiro, sem que ninguém ajunte. Então aqui nós temos aquela figura que em várias tradições religiosas, na tradição hebraica também, a figura do ceifeiro como a figura da morte. Já viu isso? A figura do ceifeiro como a figura da morte. A morte aparece como alguém com uma ceifa. Aqui na tradição hebraica também nós temos aqui em Jeremias essa fonte. Ele diz: como o trigo deixado para trás pelo ceifeiro, sem que ninguém o ajunte. Isso vai acontecer. Então aqui a morte é mostrada como alguém que corta, como um ceifeiro corta o trigo. E é uma consequência. O que o texto está mostrando para a gente? Houve uma interrupção de uma nação, por N problemas e situações, de ilusão, de pecado, de comportamentos inapropriados. Isso é lastimável, mas foi uma consequência. A terceira consequência de uma vida de ilusão é exposição negativa. Eu coloquei ainda mais desonrosa e vergonhosa. Jeremias 8:9 diz assim, vamos ler comigo? Vocês me ajudam? Os sábios... Então a gente aprende, meus irmãos, que quem vive na ilusão permanentemente, ao longo tempo, corre esse risco da exposição negativa. São expostos. O povo de Israel, todos eles, os sábios serão envergonhados. Ou quem pensa ser sábio, ou os que pensam que são sábios, ficarão amedrontados e serão pegos na armadilha. Agora foi. Visto que rejeitaram a palavra do Senhor. Olha só, exposição. Você conhece alguém que foi vivendo uma ilusão e de repente ficou tudo claro? Ou foi descoberto numa situação, foi exposto, situação vergonhosa, vexatória. Isso aconteceu aqui com o povo de Israel. Toda aquela fantasia, todo aquele estilo de vida que não glorificava a Deus, chegou nisso. Exposição negativa. 8:12 diz: portanto cairão entre os que caem, serão humilhados quando eu os castigar, declara o Senhor. Porque o Deus de Israel é o Deus que cuida do seu povo. É o povo Deus que disciplina o seu povo. Toda a Bíblia, Deus é mostrado como aquele que disciplina o seu povo. Nós devemos ver assim. Mas é uma consequência. A interrupção do projeto divino, a exposição. A quarta consequência, meus irmãos, de uma vida de ilusão: famílias destruídas. Famílias destruídas. 8:10 diz, e 9, 20 e 21, por isso entregarei as suas mulheres a outros homens. Pensa numa guerra, pensa no exército que subjuga a outra nação. O que acontece? O livro de Lamentações mostra muitos detalhes, nós já falamos dele aqui, terríveis, abusos. Eu darei outros campos a outros proprietários. 9:20 diz: ó mulheres,
ouçam a palavra do Senhor, abram os ouvidos às palavras da sua boca, ensine suas filhas a lamentar-se, ensine umas às outras a prantear. A morte subiu e penetrou pelas nossas janelas, invadiu as nossas fortalezas. Olha o que diz: eliminando das ruas as crianças e das praças os rapazes. Isto é, aquela dinâmica normal dos filhos brincando, estava com seus dias contados. E via, o profeta fala como já tivesse acontecido, não é? Então, famílias destruídas. Não é o que acontece hoje, meus irmãos, como quando os adultos, quando aqueles que deveriam ter mais discernimento, vivem na ilusão, comprometem a sua família, comprometem os seus relacionamentos, comprometem a sua casa. Infelizmente, hoje nós vemos muitas famílias sendo destruídas, porque os seus membros, os membros dessas famílias vivem uma vida de ilusão, não percebendo a vontade de Deus, não entendendo o projeto divino. E uma consequência de uma vida de ilusão é essa também, famílias destruídas. E é lamentável, o povo foi arrancado da sua terra, alguns morreram, pais morreram, os filhos mais novos, alguns foram levados para a Babilônia, os pais morreram, separação familiar. Pensa numa guerra, o que acontece, nós estamos vendo isso na Síria, nós estamos vendo isso aqui pertinho da gente, na Venezuela, problemas os mais terríveis. O mundo pós-moderno tem produzido muitas guerras que têm assolado tantas famílias. Isso estava acontecendo aqui na invasão do poder babilônico que aconteceu com o povo de Israel, porque muitos, e a nação toda, estava vivendo uma vida de ilusão. A quinta consequência, meus irmãos, e última de uma vida de ilusão que a gente percebe nos 2 capítulos, é total decepção. A ficha cai, é decepção total. Jeremias 8:15, 9:19 diz assim: esperávamos a paz, mas não veio paz alguma. Porque nós estávamos dentro de uma ilusão, ouvindo o que não queria ouvir, ouvindo o que nós queríamos ouvir, melhor dizendo. Confiando na mentira. Esperávamos um tempo de cura, mas há somente terror. Olhe só, irmãos. Esperávamos o quê? Paz, não veio paz alguma. Esperávamos um tempo de cura, mas há somente terror. 9:19, então vai um pouquinho para frente, diz: o som de lamento se ouve desde Sião. Como estamos arruinados, como é grande a nossa humilhação. Deixamos a nossa terra, porque as nossas casas estão em ruínas. Então tem gente que foi levado para o cativeiro, tem gente que fugiu para o Egito, tem gente que morreu, e foi uma desgraça total. Então veja o quadro, como termina. A vida de ilusão só pode chegar na decepção. A constatação: nós estamos perdidos. É decepção total. Então não se pode esperar muito de uma vida de ilusão. Então se você está vivendo uma vida de ilusão, você está hoje aqui na PIB, tome cuidado. Deus não quer que você viva essa vida de ilusão. Porque a vida de ilusão trará para você consequências terríveis. Quais são as consequências? Vamos ver lá, como nós fizemos na primeira parte. Insegurança, não tem a presença de Deus. Interrupção do projeto divino. Exposição negativa. Famílias destruídas. Total decepção. O sermão não acabou ainda. Você está pensando que acabou, que o pastor repete, não acabou ainda não. Segura ainda. 2 capítulos. Então nós vemos que há um retrato. Dá para observar os comportamentos que revelavam ilusão. E deu para a gente perceber as consequências da ilusão. O que Jeremias, que está profetizando, vai falar diante de tudo isso, meus irmãos? A reação de Jeremias diante do quadro. Jeremias 8, 18 a 22. Olha só, vai aparecer lá. A tristeza tomou conta de mim, ele diz. O meu coração desfalece. Não podia ser diferente de quem está sintonizado com Deus. Ouça o grito de socorro da minha filha, do meu povo. Grito que se estende por toda a terra. O Senhor não está em Sião? Porque, lembram? Havia uma lógica da proteção divina. Mas essa lógica não se sustenta na desobediência, nem em relação ao templo, nem em relação à lei. Não basta você falar que tem uma boa tradição, que você tem a Bíblia, se você não obedece. O Senhor não está em Sião? Não se acha mais ali o seu rei? Nós temos um rei,
no reino do sul e um rei no reino do norte. Porque eles me provocaram a ira com seus ídolos, com seus inúteis deuses estrangeiros. Por que eles fizeram isso? É a pergunta. Passou a época da colheita, acabou o verão e não estamos salvos. Quer dizer, perderam o tempo. Estou arrasado com a devastação sofrida pelo meu povo. Olha o que Jeremias disse: choro muito e o pavor se apodera de mim. Aqui tem aquela ideia do profeta chorão por causa desse texto, né? Choro muito. Jeremias é esse intenso no seu sentimento. Choro muito e o pavor se apodera de mim. Aí então chega num texto interessante: não há bálsamo em Gileade, não há médico, porque então não há sinal de cura para a ferida do meu povo. Então a gente vê aqui, meus irmãos, que Jeremias está abalado. O povo havia perdido a sua oportunidade, verso 20. O profeta lança uma pergunta sobre o bálsamo de Gileade, porque em Gileade havia um bálsamo especial, que era um remédio. Esse bálsamo não era nativo da região de Israel, mas havia sido trazido da Arábia no tempo do rei Salomão e se transformou num grande medicamento, o bálsamo de Gileade, famoso. A pergunta é, o texto está dizendo, não há bálsamo em Gileade? Há bálsamo em Gileade. Tem remédio em Gileade. Não há médico em Gileade? Nós temos médicos em Gileade. Mas o que está acontecendo? Que o povo não é curado? Essa é a pergunta. Havia o bálsamo e havia o médico. Então, se havia remédio e médico, por que não havia cura? Porque eles rejeitaram o remédio, rejeitaram o Senhor. É a figura que Deus está usando. Eles me rejeitaram. Rejeitaram o remédio. Na linguagem que nós falamos, o antídoto perfeito. Porque Deus tem sempre o remédio para nós. Olhe só, meus irmãos, as palavras da boca de Jeremias, o que a gente aprende aqui. Capítulo 9, verso 1 e 2, continua dizendo. Olha o que Jeremias diz, invade o capítulo 9, dizendo, no seu lamento: ah, se a minha cabeça fosse uma fonte de água, e os meus olhos um manancial de lágrimas, eu choraria noite e dia pelos mortos do meu povo. Olhe só, irmãos. Ah, se houvesse um alojamento para mim no deserto, para que eu pudesse deixar o meu povo e afastar-se dele. São todos adúlteros, um bando de traidores. Eu estou triste. Jeremias estava assim. Note bem ainda, 9, 17 e 18. Capítulo 9, verso 17 e 18. Assim diz o Senhor dos Exércitos: considerem, agora um detalhe importante, chame as pranteadoras profissionais, as carpideiras, né, em umas tradições antigas, chamem as pranteadoras profissionais. A NVI é muito acertada nisso aqui, não é correta, porque está mostrando que é mesmo, né? Mandem chamar as mais hábeis entre elas, venham elas depressa e lamentem por nós, até que os nossos olhos transbordem de lágrimas e águas corram de nossas pálpebras. Então, Jeremias está sugerindo aqui chamar aquelas mulheres que eram pagas para chorar, para trazer um certo sentimento ali, as profissionais, não é? Contratadas para lamentar, chorar, lamuriar nos velórios. Até em alguns lugares ainda acontece isso ainda hoje, mas é na tradição hebraica que a gente percebe isso. Então essas mulheres criavam uma atmosfera de tristeza. Se ninguém estava se importando com o morto, o pessoal ia começar a chorar. Essas mulheres vinham para chorar, contratadas para chorar. Uma simulação de angústia, para criar aquele momento. Mas isso é proposital na linguagem do profeta, porque o povo precisava de quebrantamento, precisava de chorar, de se sujeitar. Então essa é a palavra: chame as pranteadoras profissionais, mandem chamar, venham elas depressa para lamentar por nós, até que os nossos olhos transbordem de lágrimas e águas corram de nossas pálpebras. Vê se provoca nesse povo algum quebrantamento, porque o povo não tem quebrantamento. Percebeu, irmãos, a linguagem do texto? Como é forte? Um povo que perdeu a capacidade da humilhação diante do Senhor, de chorar diante de Deus. E é triste quando a gente perde essa capacidade. Nada mais mexe com a gente não chora mais, não tem quebrantamento diante de Deus. E viver de Deus é ter quebrantamentos esporádicos. Não dá para viver diante de Deus sem esse quebrantamento. E Jeremias está aqui se lamentando e dando sugestões. E no final do capítulo 9, há um conselho direto da parte de Deus.
para terminar. Jeremias 9, 23 e 24. Olha a força da palavra de Deus. Espero que você esteja captando tudo aqui que está sendo dito. Assim diz o Senhor, depois de tudo: não se glorie o sábio em sua sabedoria, nem o forte em sua força, nem o rico em sua riqueza. Mas quem se gloriar, glorie-se nisso, em compreender-me e conhecer-me, pois eu sou o Senhor e ajo com lealdade, com justiça e com retidão sobre a terra. Pois é dessas coisas que me agrado, declara o Senhor. 3 coisas que as pessoas se vangloriam hoje: o sábio em sua sabedoria. Então há um pouco de provocação no texto. Não se glorie o sábio, o que pensa ser sábio em sua sabedoria, nem o forte em sua força, nem o rico em sua riqueza. Mas se é para se gloriar, que se glorie nisso, e me compreender e me conhecer, diz o Senhor. Aquele povo, como eu disse, meus irmãos, povo da aliança, o povo da lei, não estava conhecendo Deus, havia desprezado Deus. Para ficar mais claro para você, nós vamos ler na outra versão, a paráfrase, a mensagem, olha só. Olha só. Mensagem do Eterno, ouça a mensagem do Eterno. Não deixem que os sábios se orgulhem da sua sabedoria. Não deixem que os heróis se orgulhem das suas proezas. Não deixem que os ricos se orgulhem das suas riquezas. Coisa comum, até na vida pós-moderna. Se é para se orgulhar, orgulhem-se disso, que vocês me conheçam e me compreendam. Eu sou o Eterno e ajo com amor leal. Olha só a declaração de Deus depois de tudo isso. Eu sou o Eterno e ajo com amor leal. Faço o que é certo, corrijo as coisas e as torno justas, e tenho prazer naqueles que fazem o mesmo. Eu tenho prazer naqueles que fazem o mesmo. É assim que eu sou, é o decreto do Eterno. O capítulo vai terminando com esse tom de sugestão da parte de Deus. O sábio não deve se gloriar em sua sabedoria, como é normal em todas as épocas. E a gente lembra da palavra de Paulo a Corinto, né? Que ele fala que vai destruir a sabedoria dos sábios. Eu rejeitei a inteligência do inteligente. Ele diz: quem é o sábio? Onde está o erudito? Onde está o questionador dessa era? Ele vai dizer, né, Paulo, já na nova aliança: acaso não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Então, esse é o texto de Jeremias. Jeremias é aquele que antecede o evangelho, fala das coisas do coração. O forte não deve se gloriar em sua força, isso é ilusão. O rico não deve se gloriar em sua riqueza, isso é loucura. O que deve ser feito é conhecer, o caminho do conhecimento. Quem se gloria deve se gloriar e me compreender. Ainda há uma palavra de Deus aqui nesse final, depois de tudo que nós vimos. Quem se gloria deve se gloriar e me conhecer e me compreender. Então Deus age com justiça e retidão sobre a terra, e Ele diz: e eu me agrado dessas coisas. Esse é o caminho. Quem quer me seguir deve trilhar esse caminho. Essa é a palavra do Senhor, meus irmãos, nessa noite para todos nós. Que você não viva uma vida de ilusão, porque a vida de ilusão trará consequências desagradáveis. Deus sempre tem uma palavra. Deus sempre traz o discernimento. Deus foi a últimas instâncias pelo povo. Infelizmente o povo não ouviu naquele momento histórico. Sofreu a intervenção divina também, o tratar divino. Mas Deus, em todo tempo, está tratando do seu povo. Está ajudando o seu povo a ser o que Ele quer, o que Ele estabeleceu. Eu não sei como é que está a sua vida hoje. Se você está vivendo uma vida de ilusão, se você está vivendo uma vida de ilusão, você tem que parar para pensar. Você percebeu aí nesse texto tão atual, de tanto tempo atrás, mas tão atual, que Deus está falando com a gente, que a vida de ilusão não é um bom caminho, trará consequências, mas há um caminho de vida com Deus e com o Cristo que se revelou. Há um caminho de bênção, há um caminho de segurança. Não é uma vida de ilusão, é uma vida na presença de Deus. Que Deus nos abençoe nessa noite, amém.